Estamos de volta com Conhecer e Aprender e nós estamos aqui com o Renier, que está falando um pouquinho sobre o Meetup que aconteceu semana passada do Jaraqui Valley, que é um ecossistema empreendedor muito legal, que tem muita gente bacana, muitas ideias super interessantes e eles se reúnem de tempos em tempos para tratar um pouquinho dessas iniciativas. E o Renier estava falando no último bloco, né, Renier, sobre as palestras que tiveram. Falou a Bárbara Nicolau, que tem uma startup de tecnologia educacional, falou também o Rafael, né, e o outro palestrante foi o Glauco. Isso, o Glauco ele fechou as palestras, né, Uhum. sobre o tema de revolução industrial, com a reflexão, será que nossos alunos hoje estão preparados para essa revolução? Mas antes dele teve a Nívia Carvalho, do Século, né, falando sobre o projeto do Google Educação, que eles vêm implantando lá, muito êxito, com conceitos de sala de futuro, sala invertida, sistemas de inovadores de avaliação, né, além de todo o projeto do Google Educação. E aí o Glauco fechou com esse tema de revolução industrial. Agora, Renier, de todas as temáticas tratadas ali, eu vi que houveram alguns expositores. O que sai de toda essa reunião? Qual é a temática básica? O que você acha que é o principal que a gente pode extrair dessas iniciativas e do que está acontecendo no mundo em termos de educação? Olha, o objetivo do Meetup é reunir essas pessoas e conectar elas, né? Então as palestras é uma forma de atrair as pessoas pelo tema, mas o principal objetivo é o network. Então, assim, depois das palestras, cada pessoa que estava participando lá, ela tinha um momento lá para chegar no microfone e falar, olha, eu vim para cá para conhecer um programador, um design para me ajudar na minha ideia. Eu vim para cá para conhecer alguém que conheça sobre realidade aumentada, realidade virtual. E como o foco era a educação, as pessoas conseguiam segmentar isso, né? Por exemplo, a gente tinha uma parte lá de stand com as startups e produtos e serviços voltados para a educação. Enquanto tinha as palestras, as pessoas podiam ir no stand e verificar lá, né? Tinha robótica, tinha o Matemáticos, que é um aplicativo educacional que usa matemática junto com um game muito interessante. Estava aí na matéria feita pela Cássia, né? Quer dizer, os alunos que têm dificuldade têm um aplicativozinho ali para fazer uma... É gamificado o negócio ou não? Sim, é gamificado. É como se fosse um RPG, né? Como a garotada gosta de jogar games e nesse estilo de RPG, só que eles colocaram com uma temática usando matemática, né? Então, para você passar daquela fase, você tem que resolver algumas soluções. Isso é bem interessante. Ele vai evoluindo o jogo conforme o andamento aí das soluções voltadas à matemática. E você acha, Renier, que dentro desse cenário que a gente tem, de uma transformação, de uma nova digamos, era que a gente está atravessando de tecnologia, você acha que, a pergunta que eu te faço, será que os alunos realmente estão preparados para isso? Quer dizer, a gente está vivendo num cenário, muita gente fala de uma era de mudanças, mas eu acho que é uma mudança de era completamente, em que os alunos são absolutamente conectados e, infelizmente, a gente sabe que grande parte ainda do sistema educacional ainda trabalha no mesmo modelo industrial. Quer dizer, é massificado, repetitivo, tradicional e absolutamente previsível. Como é que a gente faz dentro de todo esse cenário, Renier, para tentar trabalhar com as crianças que estão dentro do sistema tradicional de ensino? Bom, na palestra da Nívia Carvalho, ela mostrou muito bem como hoje a Escola Século está estruturada, né? E eles têm um conceito de aula invertida, que é aquele conceito assim, o aluno ele vai atrás do conhecimento e o professor já não é mais o centro da informação. Sim. Ele é um facilitador. Né? Então o aluno já é meio que autodidata, ele procura as informações e vai tirar dúvida com o professor. Então, quando a gente fala em conceito de sala invertida, até o layout da sala, como você falou muito bem, existe um formato tradicional, que são as cadeiras sentadas um atrás do outro, e tem ali um ponto central. Aquilo ali não está por acaso, né? E já muitos anos é assim, séculos é assim. E é herança do modelo industrial, né? Sim. Só que isso cada vez está mudando, né? A Escola Século está tendo aí uma iniciativa. É claro que, por ser uma escola que tem estrutura para investir nisso, né? Porque tem que ter um investimento para adaptar. A outra questão também é da tecnologia que hoje essa geração já nasce nela, né? Quer queira que não, ela está nascendo, né? E usar games Você acha que é o caminho? É o caminho, gamificação, multiplataforma, por exemplo. Infelizmente ainda tem uma cultura de achar que o smartphone atrapalha em sala de aula. Pelo contrário, se o professor souber trabalhar isso, ele pode ser um grande aliado na educação. Porque não tem como fugir disso, né? Você pode impedir de ele usar a sala de aula, mas depois ele vai usar. Então, para não ter essa disputa, é melhor você associar isso daí e passar formas
interessante como matemático de usar a tecnologia na sala de aula. Agora, se por um lado a gente tem um sistema tradicional de ensino, tem aquela guerra, né, do paradigma que você acabou de dizer dos tablets, né, enfim, dos dispositivos móveis em geral. Então eu tenho de um lado a escola que de uma certa forma repudia um pouco, na maioria das vezes repudia um pouco. Os próprios pais entendem que a escola repudiando, eles também têm que evitar. Como é que faz dentro desse cenário inteiro para mostrar para os pais e mostrar para os educadores de que aquele dispositivo móvel pode ser um grande aliado? Né? Essa é uma temática que eu acho bem interessante de ser discutida, de incluir dentro de um meetup desse, por exemplo, os pais. Né? Porque a gente sabe que a educação não é feita só da escola, não é feita dos alunos, mas dos pais também. Será que não vale a pena a gente pensar num próximo evento trabalhando, trazendo os pais para ouvi-los também, para ver o que pode ser? Porque eu entendo que, por exemplo, a Bárbara Nicolau com a startup dela, talvez seja muito interessante a gente ouvir os pais, o que os pais acham disso e talvez começar a quebrar esse paradigma, né, Renier? Sim, exatamente, Durval. Esse Meetup Educação foi o primeiro, né, com essa temática. A gente... inclusive está avaliando assim junto com o pessoal o que eles acharam, tudinho, o que eles querem para o próximo Meetup. O Meetup foi um sucesso, então assim, e vai ser agora, vai ocorrer a cada 3 meses, vai ter um Meetup de Educação, né? A gente vai ficar fixo ali no... Vai fixar agora no calendário do Jari que Vale. Além da educação, saúde, segurança, as outras áreas importantes que nós temos aí, né? A questão realmente que você falou é uma questão bem importante, de integrar pais, que é a comunidade, junto com a escola, junto com alunos, né? A gente tem que ouvir todos esses 3 elementos dentro desse ecossistema aí da educação. Isso não é fácil, né? Por isso que toda a escola está tentando mudar, existe toda uma cultura organizacional de mudar isso. Só que hoje a mudança ela está partindo diretamente dos alunos, das crianças, né? Já não é mais de cima para baixo, está vindo de baixo para cima. Então essa pressão aí dos alunos quererem tecnologia rápida, por exemplo, hoje em dia você ficar lá 2, 3 horas num assunto só, o aluno já não aguenta mais. Então ele precisa de uma aula mais dinâmica, né? O Glauco, ele fez o Glauco Aguiar do Manaus Tech, durante a palestra, ele fez um exercício com a gente lá, né? Ele colocou um aplicativo e todo mundo fez tipo um show do milhão lá. E na hora todo mundo estava respondendo no smartphone e na hora saiu quem ganhou, né? Entendi. Então é uma temática que você usa Gamificou tecnologia, o negócio, ele gamificou ali, né? Ele deu uma aula ali e gamificou. E todo mundo interagiu e falou, pô, legal, e ainda falou assim, poxa, já acabou, né? E, então se você lembrar assim, qual é a vez que você termina uma aula e fala assim, poxa, professor, dá mais aula? Não, o pessoal quer que termine as aulas porque não aguenta mais. A gente tem que começar a mudar isso, né? Entendi. E hoje Muito nós legal. temos já, não só tecnologia, mas nós temos inovação, nós temos conteúdos pedagógicos interessante. A questão mesmo é a mudança organizacional. Que joia. Renier, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já aqui com o Renier, falando um pouquinho mais de educação e como essas transformações tecnológicas vão impactar na educação do futuro. A gente volta já já, não saia daí.